Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz da parte do Senhor, nosso Rei, Salvador, Redentor e tantas outras coisas. Deus é bom, principalmente quando dói. Aleluia. Bom, igreja amada, nessa manhã eu quero compartilhar a palavra com vocês e foi publicada lá nas redes sociais o tema desta ministração e as pessoas ficaram curiosas: igreja self-service. Que raio é isso, Júnior? Quem anda próximo de mim já ouviu eu falando essa expressão. Eu já há algum tempo nomeei essa expressão igreja self-service para uma característica. E essa semana, não sei quantos aqui tiveram conhecimento, rolou aí uma treta aí no mundo gospel, evangélico, sobre o coletivo Candeeiro. Quem ficou sabendo aí dessa treta aí? O pessoal está antenado aí. Aí já vamos procurar já na internet, que treta é essa? O coletivo Candeeiro teve aqui na nossa igreja ano passado, Marco Teles, canta aquele louvor, e aquele fio que se perdeu, enfim, a gente canta aqui, enfim. A treta é que eles, dentro de uma produção musical chamada O Grande Banquete, tem uma música lá chamada Auê, e aí o pessoal que gosta de Sabor de Mel não gostou da letra, deu assim uma treta gospel, enfim, foi uma bênção. E aí, quando aconteceu isso, eu já estava com o sermão já meio que engatilhado. Porque quem prega, é uma loucura quem prega. Às vezes a gente está dormindo, né, pastor Gemuel? Às vezes a Ana, o que foi, Júnior? Eu falei, cara, veio agora a palavra. Assim, é muito louco, né? Às vezes a gente está assim, olhando e vem uma expressão, vem uma visão, uma voz, um cheiro, uma pessoa, um momento. E aí, quando aconteceu essa treta aí do coletivo Candeeiro, eu lembrei de uma expressão que há 20 anos atrás, quando eu me converti, eu ouvi assim que eu cheguei na igreja. Você nunca deve ter ouvido essa expressão. E a expressão é: isso é o mundo entrando na igreja. Quem aí já ouviu essa expressão? Isso é o mundo entrando na igreja. E a gente, quando chega na igreja, novo convertido, a gente não entende muito, eu não entendi direito. Quando eu cheguei, esse pessoal, o mundo entrando na igreja. Eu falei, eu vim do mundo, sou eu entrando na igreja? Tipo, o que está acontecendo? E aí a gente vai caminhando na fé e vai entendendo que, pelo menos lá no passado da igreja evangélica, o mundo entrar na igreja, ele geralmente é relacionado a coisas exteriores. Quem é mais antigo na fé, fala, eu me converti em 2005, então tem 20 anos. Quem é mais antigo na fé falava da bateria, que não podia, em algumas igrejas, olha, o mundo entrando na igreja, a guitarra, jogar bola, o brinco, a dança, enfim. Geralmente são expressões exteriores que a gente fala, é o mundo entrando na igreja. Tem um ou outro que traz, tá de boné, aí o mundo entrando na igreja, tá de boné. Silvinho que toca ali com o chapéu do Seu Madruga, gente. Aí, na verdade é dele, o Seu Madruga que pegou emprestado. Aí, o mundo entrando na igreja agora, aí, tá de boné, subiu no lugar santo, tá de boné, já profanou o altar do Senhor. Mas nessa manhã, igreja, eu queria falar com vocês de algo que para mim é o mundo entrando na igreja, mas não é algo exterior, é algo interior, é algo que a gente vai discernindo e vai percebendo quando isso que entra, que é interior, se produz no exterior, porque a gente julga muito pela capa, a gente nem conhece direito a pessoa, a gente já faz julgamento, a gente olha e já tem um juízo de valor. E
No Evangelho, prioritariamente, o Evangelho trabalha com o quê? Com interioridade. Do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Não é do seu exterior, é do seu interior. Paulo, apóstolo, vai dizer lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, transformai-vos o quê? Amém. Não se conforme com o mundo. Não toma a forma desse mundo. Antes, transforma pela renovação do vosso entendimento. Não é a transformação da roupa, do linguajar, do trejeito gospel. Isso é muito fácil de performar, gente. É muito tranquilo. Mas o interior não. No interior tem que ter transformação. Tem que ter mudança. Eu gosto da versão NVT, que diz assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Portanto, das coisas que a gente fala, que é o mundo entrando na igreja, e são muitas, eu queria nessa manhã falar sobre uma. E para mim, essa é uma das coisas mais importantes atualmente. Eu quero falar da nossa mentalidade de consumo. Por isso, a igreja self-service. Eu não sei, provavelmente você já entrou no self-service. E lá no self-service você escolhe o quê? O que você quiser comer. Você pode comer carne, com peixe, com macarrão, com feijão, com farofa. Eu faço isso, a Anne fica. Nunca vi alguém comer carne com peixe, com macarrão. Eu falei, mas é self-service. Senão ia no prato feito. Então, essa expressão, igreja self-service, ela apresenta essa expressão de autonomia, dessa nossa preferência, da nossa escolha. É no self-service que a gente vai escolhendo o que a gente gosta, vai separando o que a gente não gosta. A gente vai fazendo as nossas escolhas. A igreja self-service, ela é composta por consumidores da fé. E a pergunta que eu faço para você, meu irmão, você é um consumidor da fé? Será que nós somos consumidores da fé? Porque para a pessoa que é consumidora da fé, essa pessoa ela se comporta como uma cliente. E ela trata a igreja como uma empresa. Para quem se vê como um cliente, a igreja é uma empresa. O evangelho é um produto ou um serviço a ser consumido. E Jesus é o presidente do PROCON. Onde você vai lá fazer as reclamações. Bom, quem não sabe o que é PROCON, eu falo para vocês. Programa de Proteção e Defesa do Consumidor. A igreja brasileira está cheio de consumidores. Poucos discípulos. Esse é o consumidor da fé. Isso, para mim, é o mundo entrando na igreja. Não é o boné, não é a bateria, ou qualquer outro instrumento, ou qualquer outra coisa que não é essencial. Mas isso é fundante. E nessa manhã, deixa o Espírito renovar sua mente, te fazer relembrar. Jesus não é o presidente do PROCON, Ele é o Senhor. A igreja de Jesus não é o evangelho não é um produto, um serviço que você consome. O evangelho é o evangelho da graça, o favor de Deus. Eu e você não somos clientes de uma organização religiosa. Nós somos pecadores arrependidos, amados, lavados pelo sangue de Jesus. Discípulos de Jesus. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Portanto, o que essa mentalidade de consumo ela faz com a gente? Essa mentalidade de consumo, ela vai tornando a gente cliente dessa instituição religiosa
e faz a gente dar mais valor àquilo que é funcional, além do que é essencial. Os nossos valores, eles vão se invertendo. A gente tira o essencial, que é Jesus, do centro e coloca as nossas vontades. A gente inverte. A gente começa a se reunir não diante de Jesus. A gente começa a se reunir diante das nossas vontades. E aí a gente se comporta como um cliente. E aí a gente está aqui no culto e a gente faz as análises como um cliente. Eu estava pensando ontem, refletindo, em que lugar da sociedade nós não somos tratados como cliente. Vou repetir. Igreja amada, em qual lugar da nossa sociedade, nós vivemos numa sociedade, né? No Brasil, Rio de Janeiro, aqui. Em qual lugar da esfera da sociedade nós não somos tratados como cliente? Pode cochichar aí, perguntar aí. Eu só identifiquei 2 lugares em que a gente não é tratado como cliente. É na família e na igreja. Porque a igreja é a família de Deus. Saiu da família, saiu da igreja, nós somos tratados como cliente. E exigimos bons serviços. E está tudo bem, e não tem problema algum. Eu fui alguém que trabalhei quase 15 anos com norma de qualidade, norma ISO, fazendo auditoria, exigindo qualidade. Eu trabalhava no setor elétrico, então a rigidez era muito grande. Quando desligava uma linha de transmissão, a multa era altíssima da ANEEL sobre a Eletrobras. Anos, então um rigor muito grande. Mas na igreja de Jesus é diferente. A igreja não é uma empresa, irmãos. Nós não somos clientes da fé. Nós somos discípulos de Jesus. Portanto, essa mentalidade de consumo faz a gente olhar às vezes para a igreja como um self-service. E a gente vai transformando aquilo que é meio como fim. A gente inverte. Aquilo que é funcionalidade, que é meio para, se transforma em fim. Vou dar um exemplo para vocês. Desliguei o microfone. Estão me ouvindo? Alguns sim, alguns não. Obviamente, minha voz não foi, propagada como microfone. Se não tiver o microfone, eu vou acabar a pregação e vou embora? Porque o essencial é o quê? É a voz, é a comunicação. Entenderam? O essencial não pode ser transformado no funcional. É óbvio que a gente quer o melhor, igreja. Óbvio que a gente quer um microfone sem fio, a melhor bateria, o ar-condicionado. A gente quer tudo isso. Eu não sou adepto aqui do voto de pobreza, não. A questão é quando a gente inverte. A questão é que quando a funcionalidade é requisito para o essencial. Quando, na verdade, o essencial é que importa. Porque senão a gente vai limitando. Bom, quem é mais antigo aqui, eu tenho 16 anos em Betânia, pegou isso aqui sem ar-condicionado em janeiro, né, gente? Quem lembra dos ventiladores aqui? As irmãs lembram, o cabelo molhadinho, né? Calçadão de Bangu imitou a gente aqui em Betânia, gente. Pastor Josimar. Eu lembro da minha esposa com o Pedro, que está agora maior do que eu, um barrigão desse tamanho, passando mal, indo lá para fora, se abanar. É óbvio, gente, que a gente gosta de conforto. Não é sobre isso. A questão é quando isso é mais importante do que o essencial. E se a gente não se dá conta, isso vai introjetando na nossa mente.
sem a gente perceber. E a gente vai fazendo as escolhas, não mais com o parâmetro do que é essencial ou não, mas sim do que é confortante ou não. Isso é sorrateiro, é devagarzinho. Aí quando a gente vê, já mudou. A salinha das crianças tem ar-condicionado? Tem? Que bênção! Aí tem gente que talvez... Não, mas tem Discovery Kids lá para passar para eles? Não tem Discovery Kids. Betânia tem estacionamento? Não tem estacionamento. A gente faz a quadra de estacionamento. Aí a gente vai... E é óbvio que é uma bênção, gente, ter estrutura. A gente luta por isso, a gente quer isso. Mas isso não é o essencial. Isso não é essencial. Quem me conhece sabe que eu repito essa frase sempre. Ela é uma dos norteadores da minha caminhada de fé. Nem a faca, nem o queijo. Eu quero a fome. Adélia Prado. Se a gente tem faca e tem queijo, mas não tem a fome, não adianta de nada, gente. Mas se você tem a fome, meu irmão, se você tem a fome, meu irmão, não adianta se não tem faca, se não tem queijo, isso vai te botar em movimento. Se você tem fome pela presença de Jesus, pode estar com ar-condicionado, pode estar com calor, o louvor pode cantar tudo errado, você está aqui, querendo Jesus. É o essencial. É o importante. É o fundamento. É a raiz. É a fonte. Eu gosto muito de uma frase. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em tudo, o amor. No essencial, a unidade. No que é não essencial, a liberdade. Uns são Flamengo, outros são Vasco. E está tudo bem. Uns não gostam de futebol. E está tudo bem. Uns preferem o ar no 17, outros no 23. E está tudo bem. Não está tudo bem nada, Júnior. Ô raça. Mas o essencial é Jesus. Se a gente não consegue se unir no essencial, esquece. Esquece, a mentalidade de consumo já invadiu a gente. Já invadiu a gente. Porque existem diferenças entre uma igreja que a gente tenta transformar e olha como um self-service e a igreja de Jesus. Na igreja self-service tem gente preocupada somente com as suas demandas. Na igreja de Jesus tem gente que olha para o lado e dá bom dia e pergunta, tá tudo bem, irmão? Na igreja self-service, a gente entra aqui com o nosso celular e abaixa a cabeça. Na igreja de Jesus, a gente olha para o lado, porque nós aprendemos a ser humano, como ser humano tem que ser. Por isso que eu acredito na igreja de Jesus. É só a igreja de Jesus que tem essa capacidade de humanizar o humano deteriorado. Tira a instância da igreja. Não tem nenhuma outra instância que vai fazer isso contigo, irmão. Que vai confrontar o teu ego, a tua vaidade, que vai te ensinar a limitar as suas vontades em amor em favor do outro. Eu já falei isso aqui numa pregação, acho que foi ano passado. Vira para a pessoa que está do teu lado que ela já esqueceu. Fala assim, Jesus te ama porque não convive com você. Eu adoro esse salseiro assim no meio da igreja. A vida em comunidade é difícil demais, gente. Ela é muito difícil. Mas Jesus que criou isso. Jesus que criou a igreja. Essa diversidade. Essa multiplicidade de gente, de gestos, de histórias, de afetos. A gente teve de manhã aqui na EBD, houve um que apontou para um lado, outro se manifestou,
Que coisa linda! Como é maravilhoso quando a gente tem um espaço onde a pluralidade é respeitada, onde as pessoas não são transformadas em soldadinhos de chumbo para marchar em nome de Jesus. A igreja é plural, é diversa, é a multiforme graça de Deus derramada sobre os nossos corações. Eu gosto de uma frase do Paulo Júnior que diz que ele gosta não da uniformidade dos tijolos, que é tudo niveladinho, tudo certinho, tudo homogêneo. Ele gosta da diversidade das partes, inacabadas, tortas. E aí ele lança a olhar para o mosaico. O que é um vitral de uma igreja? Geralmente a igreja católica, não sei, né? Tem aqueles vitrais. Quando você chega aqui no vitral, tem um pedacinho, né? Ele é assim, é meio torto, é disforme. Se você olha para o pedacinho, você vai achar aquilo horrível. Mas aí você vai se afastando, porque para ver a ilha tem que sair da ilha. Então a gente vai se afastando, e aí quando a gente olha, a gente vê um vitral, projetando uma imagem muito maior do que a nossa. Assim é a igreja do Senhor. Pedacinhos disformes, desconexos, mas que juntos projetam a imagem de Jesus para a sociedade. Isso é a igreja do Senhor. Portanto, a divergência faz parte. A questão é como a gente conduz a divergência. Se com o espírito de Cristo ou com o espírito faccioso. Na igreja de Jesus, na igreja self-service, eu posso ter muita gente junta, distante uma da outra. Na igreja self-service, eu posso ter plateia, auditório, multidão. Mas na igreja de Jesus, eu tenho gente que me conhece pelo nome, conhece as minhas virtudes e os meus defeitos. É diferente. Na igreja self-service, eu participo assistindo, sem precisar sair do banco. Na igreja de Jesus, eu participo servindo, lavando o banco. É diferente, tem diferença. A igreja self-service ajuda a gente a alimentar o nosso ego, a nossa vontade. A igreja de Jesus ensina a gente a amar Jesus, viver em comunidade esse amor e proclamar esse amor lá fora, através da palavra e de boas obras. Essa é a diferença. Na igreja de Jesus tem ensino, tem comunhão e tem proclamação. E eu queria, nesta manhã, que é uma manhã da ceia do Senhor. A ceia de Jesus não é da Igreja Batista Betânia. Não é minha. Não é sua. A ceia de Jesus. Aí eu descanso. Porque eu sei o Senhor que eu sirvo. Eu sei o Deus que caminha comigo. Um Deus misericordioso, amoroso, que corrige aquele que ama. E eu queria, nessa manhã, ler com vocês exatamente uma passagem onde nós temos a ceia do Senhor acontecendo. Lá na carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, a gente vai ver ele trazendo uma carta de exortação, de orientação para aquela igreja que estava ali estabelecida. Pensa numa igreja, deixa eu usar as palavras, abençoada. Meu irmão, 1 Coríntios, você lê 1 Coríntios, é divisão na igreja. Tem os de Paulo, tem os de Apolo, tem os de Pedro,
Eu me seguro para a linguagem da favela não vir. Eu vou falar. Tem vagabundo quebrando... Porque a Bíblia não poupa, então por que eu vou poupar? Imoralidade sexual, gente se envolvendo com prostituta, gente pegando a mãe do... Pensa num... Meu Deus! Essa é a igreja de Coríntios. E o apóstolo Paulo está lá escrevendo para essa igreja. E aí eu fico viajando, eu fico imaginando, pastor Josemar, o apóstolo Paulo escrevendo 1 Betanenses. Imagina uma carta, 1 Betanenses, capítulo 1. O que será que ele falaria de Betânia? Eu leio a Bíblia, eu viajo lendo a Bíblia. E aí o apóstolo Paulo começa a escrever isso para aquela igreja, dando orientação, dando direção, afirmando doutrina, até que ele chega no capítulo 11. E lá no capítulo 11 ele começa a discutir as coisas da reunião pública, do culto, da celebração. E aí ele vai falar ali sobre a questão dos homens e das mulheres, a mulher ficar lá sem o véu, o homem ficar com a cabeça raspada, enfim, usos e costumes ali daquele contexto. E aí ele vem e aborda sobre a ceia do Senhor. E lá, capítulo 11, no verso 17, ele vai dizer: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Misericórdia, Senhor. Dá para imaginar o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para Betânia e falando assim: Betanenses, Dalva querida, dá para imaginar? Betanenses, eu os louvo em muitas coisas, mas quando vocês se reúnem, a reunião de vocês faz mais mal do que bem. Engraçado, ninguém falou fala a Deus. A gente pode confundir uma multidão de pessoas com a igreja de Jesus. Esse lugar aqui, ele pode estar lotado, e graças a Deus, glória a Deus, está lotado de pessoas. Mas a gente pode ter aqui uma comunidade de cada um pensando no seu estômago. Um perto do outro, um longe do outro. E aí eu lembrei da exortação, lá no capítulo 1 de Isaías. E eu quero ler com vocês, lá no capítulo 1 de Isaías, o que Deus vai falar para Judá e Jerusalém. Diz assim, olha o que... é Deus, tá, gente? É Deus, é qualquer coisa. Você vai lá no Procon e reclama com ele. Olha lá. Estas são as visões de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. Ele teve estas visões durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá. Ouçam os céus, preste atenção, ó terra, assim diz o Senhor. E aí eu vou para o verso 11. O que os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios, diz o Senhor? Eu estou farto de holocausto, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados, seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Eu não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim. Não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue.
lavem-se, limpem-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. E assim ele termina essa exortação com esse versículo que eu fiquei assim, ó, meu Deus. E aí ele diz assim, ó, venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Que coisa linda. Venham, vamos resolver esse assunto. Eu os amo. Vamos resolver esse assunto. Esse assunto não se resolve só de púlpito. Esse assunto se resolve na mesa. Jesus, quando veio encarnado, Jesus entrava na sinagoga para ensinar o povo. Mas era na mesa que ele se fazia presente, transformando as vidas. E Jesus tinha uma capacidade de estar em mesas diferentes que eu não tenho, que você não tem. Existem mesas que eu, pela minha vontade, pelo meu desejo, não quero participar. Existem pessoas que eu não quero me sentar com elas. Eu quero que Deus o abençoe. Eu sei, não é assim com vocês. Eu sou carnal demais, né, gente? Sou um maltrapilho. Vocês são muito melhores do que eu. Tem gente que eu não quero estar perto. E tem gente que eu quero do meu lado, na minha mesa, comendo feijoada, dobradinha. Ai, já começou já. Jesus participava das mesas indistintamente. Jesus estava com as prostitutas, com os pecadores, 7-1, tudo quanto é jeito. Desde ladrão de celular a político que rouba verba de bilhões. Jesus estava lá com o cobrador de impostos. Jesus estava lá na mesa do opressor e do oprimido. Como é que a gente resolve isso, pastor Josimar? Porque eu tenho uma escolha. Mas Jesus não. Jesus está lá. Aí a gente age como Pedro, porque a gente é discípulo. Ainda bem que o Pai entende a gente. A gente age como Pedro. Lembra quando desceu lá a visão? O lençol? Aí Pedro fala, pô, Senhor, sabe que eu não como isso. Pô, sou separado, Jesus. Pô. Sou crente, pô. Sou diferenciado. Aí Jesus, come logo isso. Para de bobeira, Pedro. Toma vergonha na cara. Você quer condenar aquilo que eu santifiquei. Deixa de ser religioso. Deixa de achar que a graça é só para você. Deixa de achar que a medida do meu reino é a maneira como você olha o meu reino. O reino de Deus é sempre maior do que aquilo que a gente acha que o reino de Deus é. Você acha que o reino é uma coisa? Ele é muito mais do que isso. Por isso que lá está escrito. Sabe quem vai preceder eu e você? Quem? As prostitutas. Os samaritanos. Quem é que Jesus usa como exemplo de fé? Samaritano. Se fosse hoje, quem Jesus ia chamar como exemplo de fé? Os evangélicos, que acham que detém, é o cartório de Deus na terra. Jesus ia chegar aqui na Nogueira de Sá, ia reunir os discípulos, ia estar um alvoroço, igual naquela pregação do entre Jesus e a multidão, Jesus curando.
Aí Jesus ia contar uma história para a gente. Então, senta aqui, gente. Era uma vez um pastor de Betânia, Betânia, tá bom, Betânia pode falar que a gente é daqui. Pastor de Betânia e um pastor de outra igreja. E eles saíram do culto, foram para casa. E um cantor, Tiago, vou botar o Tiago. É porque eu já estou, aí a gente se resolve. Mas aí eles passaram direto, que eles queriam ver o jogo do Flamengo. E aí, de repente, passou uma pessoa da Umbanda, do Hare Krishna, do Espiritismo, seja a religião que você achar, o samaritano que você escolher. E aí essa pessoa foi, pegou, colheu, pegou. E aí, quem é que amou o próximo? Jesus deixa a gente com essa cara aí mesmo. Jesus é indigesto. Jesus, quando entra dentro da gente, é indigesto porque mexe com o nosso ego, mexe com o nosso eu. Por isso que ele fala, nega a si mesmo. Tem que negar o eu, esse eu que está sempre julgando, esse eu que está sempre como cliente exigindo, esse ventre insaciável. Nega isso, toma a sua cruz e me segue. Jesus não está preocupado com multidão. Jesus está preocupado em que discípulos se aproximem e sejam parte da igreja dele. Jesus disse, ide e fazei multidões. Não é isso que está lá? Ide e fazei multidões, eu gosto de números. Não, Jesus disse, ide e fazei discípulos. É diferente. Quem gosta de multidão é a igreja evangélica. Se isso aqui começar a ficar cheio, a gente vai achar que está tudo dando certo. E pode estar dando tudo errado. Tem briga para sentar aqui dentro. Pode estar, caraca, a igreja está bombando. É o avivamento. O avivamento de Jesus, sabe o que é? Arrependimento. É a gente se ver como um pedaço de carne, habitada pela graça e misericórdia de Deus. O arrependimento que bate no nosso coração e constrange a gente. Que faz a gente se enxergar e dizer, miserável homem que sou. Esse é o avivamento que acontece. Quando a gente confessa pecados. A igreja hoje não é um lugar onde a gente tem segurança para falar para o nosso irmão contar os nossos pecados. Não é um lugar seguro. Pô, vou falar para o fulano. Pô, fulano vai abrir lá na roda de oração. A nossa perniciosidade usa meios para camuflar a nossa maldade. Mas não será assim entre vós. Essa palavra invadiu meu coração, mestre. Não será assim entre vós. Meu irmão, se a gente vê essa igreja evangélica consumidora, cheia de multidão, cheia de grana, de dinheiro, não será assim entre vós, Betânia. Eu quero discípulos e discípulas. Eu quero gente que me ame pelo que eu sou, não pelo que eu faço. Assim diz o Senhor. Na igreja, self-service, cada um pensa em si. É a mentalidade de consumo. Na igreja self-service tem culto, mas não tem comunhão. Na igreja self-service tem ceia, mas não tem unidade. Na igreja self-service tem reunião, mas não tem amor. É diferente. Na igreja do Senhor é diferente. Cada um olhando o seu interesse na igreja self-service. Não há busca de convergência. Cada um querendo ser maior do que o outro, tendo a palavra final, tendo a resposta final. Que o Espírito
Espírito Santo de Deus invada o nosso coração e coloque a gente de joelhos diante do Senhor, confessando os nossos pecados, pedindo misericórdia, coração humilde, vida de servo, não de cliente. Porque o Deus que se revela na palavra abriu mão da sua glória. A gente adora cantar. E semelhante a um homem, aí o Amorim fica, se esvaziou, servo tornou. Aquele que tinha tudo se fez nada por amor de mim e de você. Que amor é esse? Se isso não te constrange, nada mais te constrange. Nada mais é capaz de te transformar. Naquele contexto aqui, onde a gente vê, para eu já terminar, a gente vê a ceia acontecendo, lá em 1 Betanenses. Diz assim: primeiro eu ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Eu suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. É na divisão que a gente conhece quem é de Deus e quem não é. É na divisão que a gente vê quem é aprovado e quem não é aprovado. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente eu não vou elogiar vocês. Era isso que estava acontecendo na igreja. Naquele contexto da igreja de Corinto, um sistema de patronato, a mentalidade do mundo, está vendo? A mentalidade do mundo. Eles estavam replicando o que o mundo tem como estrutura dentro da igreja. Os mais ricos chegavam primeiro, tinham posses, comiam melhor. Os mais pobres estavam trabalhando, aí voltava de tarde. Aí quando chegava, não tinha ninguém, não tinha mais comida, já tinha gente bêbada ali, e era a ceia do Senhor. Que isso, gente? O que está acontecendo aqui? Que ceia do Senhor é essa? Que cada um come a sua própria ceia, cada um come a sua comida. Que ceia do Senhor é essa? Que multidão é essa que se diz igreja de Jesus, mas que não compartilha, não espera? E aí o apóstolo Paulo vem e traz quem? Jesus como referência. Aí ele vem e traz o quê? A evidência da ceia de Jesus, o que Jesus fez, partiu o pão, o vinho, o corpo, o sangue. A igreja precisa de Jesus, o modelo é Jesus, não é método. O nosso problema não é dinheiro. O nosso problema não é método. O nosso problema não é recurso. O nosso problema é que a gente precisa amar mais a Deus. Se humilhar diante dele. Porque quem se humilha diante do Senhor é exaltado por ele. Quando fores orar, fecha a porta do teu quarto, não é isso? E o pai que o vê em secreto. Já pararam para pensar nisso? A gente vai orar, aí ele diz assim, quando você for orar, fecha a porta do teu quarto. Porque quando você for orar, o pai, não é o pai que ouve, é o pai que vê. Então a gente não precisa nem falar, porque ele está vendo. Entendeu? Nem se a gente falar, ele já está vendo. Ó, entra no teu quarto e quando você for orar, eu vou ouvir o que você está falando. Não, eu estou vendo o teu coração. É interior, é diferente. Não é performance gospel, é totalmente diferente. Aqui a ceia perdeu todo o seu significado. E eu quero terminar com essa maravilhosa expressão que o apóstolo Paulo diz. Olha o que ele diz lá no verso 33.
Paulo dá só uma orientação para tudo aquilo que ele listou, para tudo aquele alvoroço que estava acontecendo. Paulo diz aqui a solução para aquela igreja self-service, para aqueles irmãos que se portavam como clientes na igreja. Ele diz assim, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperam um pelos outros. Quando eu ouvi isso aqui, meu Deus, quer resolver? Quer participar da ceia de Jesus, da maneira como Jesus ordena? Espera um pelos outros. E esperar é difícil. Você já esperou alguém para almoçar? É muito difícil, gente. O coração começa a roncar, a gente começa a ficar mal-humorado. Você já esperou alguém para sair? Tua esposa sabe o que é isso, sem vergonha. Você já esperou alguém para te pagar o que deve? Esperar faz a gente ter que exercer os frutos do Espírito. Esperar faz a gente ter que exercitar os frutos do Espírito. Esperar dá trabalho, gente. Esperar dá trabalho. Pastor Josemar, eu corria meia maratona, já corri São Silvestre, várias corridas. É bom quando a gente passa dos 40 anos que a gente olha para trás, né? Aí só tem história para contar, né? Quando eu tinha 23, eu tenho 43 agora, aí eu corria. Aí eu, Pinto Novo, fui lá para São Silvestre. Aí estava o pelotão. Não, foi na minha maratona. Estava o pelotão assim, e eu de pipoca aqui, né? Que eu não era atleta, nada. Aí, pá, começou eu. Comecei a correr. Fui. Pastor Josemar, no quilômetro 2, a minha língua já estava aqui no ombro. Aí eu falei, gente, ainda tem mais 20 e poucos quilômetros para eu correr. E a sensação de passar os outros era muito boa. Eu correndo, passando as pessoas. Corria e passava. Quando chegou lá na frente, tinha um ancião aqui, ó. Aí teve um crente que não falou o linguajar, que para mim ele é um cristão, eu nem sei, nunca mais, não sei quem é ele. Aí ele falou assim, tá difícil, né, jogador? Aí ele vem correr na minha sombra. É um termo, é uma expressão. Vem correr na minha sombra. Eu espero você para caminhar. Eu caminho com você. Eu suporto você. Isso é a igreja de Jesus. Tudo diferente disso não é a igreja de Jesus. Quem espera ama. E quem ama, cuida. Portanto, Igreja Batista Betânia, nós somos conhecidos como uma igreja que serve. Isso é uma marca da nossa igreja, está no nosso DNA. Betânia é uma igreja que serve, uma igreja para fora. Os projetos, o Casa Viva, as ações missionais, tudo isso é maravilhoso. Reflete quem Jesus é. Mas o desejo do meu coração é que as pessoas que cheguem em Betânia a partir de agora vejam Betânia não somente como uma igreja que serve, mas principalmente como uma igreja que cuida. Quem ama, cuida e serve. Porque é possível que a gente, ao longo desses anos, vá convocando as pessoas para irem lá servir. Olha, vamos lá
Vamos lá levar água para quem está com sede. E eu não sei que essa pessoa que eu chamei está com sede. Ela está com sede, eu estou chamando ela para dessedentar alguém, mas ela está com sede aqui do meu lado. Por isso, igreja amada, o cuidado, ele é feito na igreja. Não é apenas pelos pastores da igreja que têm esse dom, essa vocação, glória a Deus por isso. Mas um esperando pelo outro. Um cuidando do outro. Há um desejo no nosso coração de, mais para frente desse ano, a gente trabalhar com pequenos grupos. Para serem lugares, sabe de quê? De crescimento, Júnior? Não. De cuidado. Lugar onde você vai poder ter rosto, ter nome. Aqui é uma multidão, um olhando para a nuca de outro. A ceia, sabe qual é a ceia que eu acho que seria maravilhosa? Seria quando isso vai acontecer, a gente vai tirar os bancos, em nome de Jesus, vão vir as cadeiras, e cada um vai trazer uma coisa para a ceia. Imagina uma ceia acontecendo aqui. Uma ceia, dia de ceia, Betânia, hoje é uma vez na vida, sei lá, Senhor. Imagina, todo mundo levando, quem pode leva, quem não pode não leva, quem pode come, quem não pode não quer comer. A igreja de Jesus, assim encostando, igual aconteceu no aniversário da igreja. Aquele aniversário da igreja, aquela mesa foi profética. Aquela mesa foi Deus mostrando para a gente que tem púlpito em Betânia para alimentar a multidão. Mas é na mesa que a gente vai se tornando discípulo de Jesus. É na mesa que a gente chora. É na mesa que a gente ri. É na mesa que a gente conforta. É na mesa que a gente é confortado. É na mesa que a gente se arrepende. É na mesa que a gente confessa pecado. É na mesa que a gente vai se parecendo mais com o dono da mesa, o Senhor de todas as coisas. Que a gente possa ceiar agora. E que quando você ouvir alguém aqui de cima dizer: alguém não foi servido, alguém deixou de receber os elementos, que a gente faz essa pergunta, né? Alguém deixou de ser servido, que você saiba que não é somente por causa daquele copinho de suco de uva, nem do pedacinho de biscoito, mas que você possa olhar para si e falar: Senhor, eu preciso de alguém para me esperar. Ou então: Senhor, quem está do meu lado que precisa que eu espere? Porque essa é a ceia do Senhor. E eu termino, obviamente, com uma música. Gente, fica tranquilo, estou me convertendo, não vai ser samba. Vai ser um louvor aqui. Do grupo do Candeeiro. Que eu ouvi aqui, ó. Chorei aqui, ó. Me esbagacei quando eles vieram aqui. Pessoal da Cristolândia aqui, ó. Nery. Aqui, aquela galera da Cristolândia que a igreja detesta, sabe? Que os crentes não gostam. Aí o pessoal aqui, aí ele vem e falou assim: eu vou pegar só um pedacinho para a gente encerrar e começar a ceia. Para você que você quer comer, que você quer ir embora, né? Diz assim: como dizer que não? Teu convite não é vão. Estou na tua mesa e não no chão. Um dia tu foi canção, e agora é o vinho e o pão. E eu te reparto com os irmãos. Provei e vi que é para mim. Na mesa, nunca mais sozinho. Amigo e ladrão. Para todos, vinho e pão. Amém.